Olá pessoal, muito bom, sejam bem-vindos novamente aí, vamos trabalhar movimento uniforme. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre velocidade média, legal? Velocidade média, ainda terminei a aula de velocidade de médias, talvez você se lembre, falando para você o seguinte, a velocidade média não significa que ele andou sempre com a mesma velocidade, né? A média deu um valor, né? O que é média? Então, em alguns momentos mais rápido, outros momentos mais devagar, a média chegou a um valor. Aqui é diferente. Aqui eu vou fazer um movimento uniforme, um movimento de um corpo que vai manter a velocidade constante. Vai ter sempre o mesmo valor de velocidade, ok? Então eu vou definir isso como movimento em que a velocidade escalar permanece constante. Ou seja, ele vai ter deslocamentos iguais em tempos iguais. Então ele vai sempre andar 100 metros em 2 segundos. 100 metros em 2 segundos. Passou mais 100 metros? Mais 2 segundos. Mais 100 metros? Mais 2 segundos. E se a velocidade for 80 km por hora? Vai sempre andar 80 km em 1 hora. Se for 2 horas, 160 km. Se for 3 horas, vai dar 240 km. Legal? Tá joia? Então, velocidade constante, ok? Só cuidado com o seguinte, só um detalhe, tá? O trajeto, o caminho ou a trajetória não precisa ser necessariamente retilínea. Você pode estar numa estrada, tá, com sinuosidades, tá, mas mantendo a velocidade constante. Subidas, descidas, curvas, mantendo a velocidade constante. Então, o movimento uniforme diz o quê? Movimento com velocidade constante. Show? Vamos desenvolver a ideia com um exemplo. Então, vamos ver juntos aqui, ó, tá? Coloquei uma trajetória retilínea. Em específico, essa ideia seria o quê? Não só movimento uniforme, mas seria um MRU, movimento retilíneo e uniforme. Então, estou numa reta com velocidade constante. Legal. 2 corpinhos. Vamos pensar que o corpinho, às 13 horas, no quilômetro 25. Então, logo embaixo, eu já vou desenhar para vocês um gráfico de espaço por tempo. Então, olha o eixo vertical ali, espaço, medido em quilômetros. Olha o eixo horizontal aqui, tempo, medido em horas. Ok? Às 13 horas, o veículo se encontra na posição 25. Vamos adiante? Ó. Às 14 horas, o veículo se encontra no quilômetro 85. Pontuei no gráfico ali, ó. Às 14 horas, quilômetro 85. Vamos adiante? Às 15 horas, o veículo está no quilômetro 145. Beleza? Porque, Paulo, eu percebo um padrão. Eu percebo uma repetição. Eu posso calcular. O que você pode calcular? Eu estou percebendo que ele anda sempre 60 km a cada hora. Do 25 ele foi para o 85, deu 60. Do 85 ao 145, 60 de novo. Tá joia? Ora, então tem a velocidade desse objeto. Como é que essa velocidade aparece no gráfico, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer graficamente. Coloquei mais um pontinho ali, ó, 205 e, ó, graficamente. Ó, estabeleci uma reta ligando todos aqueles pontos. E essa reta que liga todos esses pontos possui uma inclinação. Como que eu encontro essa inclinação? Vejam só, inclinação vou chamar de alfa. E o que vem a ser essa inclinação? Pois bem, está lá. Temos que a posição inicial do veículo representa o coeficiente linear da reta. A posição, o S0, 25, olha lá, o S0, olha no gráfico ali, olha no gráfico. Escuta a minha voz e olha no gráfico. O S0, 25 km, está marcando o eixo Y. Paulo, então o coeficiente linear da reta sempre vai estar marcadinho no eixo Y. Sim, o eixo Y aqui tem o nome do que? S. Legal? Muito bem. E a velocidade, que é o ΔS sobre ΔT,
representa o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta. Pica-pau, então quanto mais inclinada tiver a reta, maior vai ser a velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Que mais? E se não tiver inclinação? A velocidade vai ser zero. Reparem de novo. Gráfico de espaço por tempo. A inclinação de um gráfico espaço por tempo é velocidade. Ok? A inclinação de um gráfico de velocidade por tempo também vai ser velocidade? Aí não. Tá? Então a gente tem um momento que a gente vai estudar isso. Por isso que eu peço sempre para o pessoal, moçada, sempre que eu peço para vocês, olha para mim aqui, tá? Repare aqui comigo, tá? Vamos ali, vamos reparar. Olha aqui, por favor. Sempre quando você for analisar um gráfico, comece olhando para a legenda. O que é a legenda? O nome dos eixos. Então tem um eixo vertical que tem o nome de S. Eu tenho um eixo horizontal que tem o nome de T. Guardem isso, não só para física. Para física, para química, para matemática, para geografia. Você vai analisar um gráfico da geografia, crescimento populacional por anos. Você tem que saber o nome dos eixos. Tá? Para saber se houve crescimento, diminuição, enfim. Mas você tem que saber o nome dos eixos. Tá joia? O que é o nome desses eixos? Legenda. Tá joia? E a legenda aqui no nosso gráfico é o quê? Dizendo que o eixo vertical é o S, o eixo horizontal é o T. E a inclinação, olha lá, é a tangente. Tangente do alfa. Cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto ao alfa? Vai ser um tamanho vertical, que é um ΔS. E o cateto adjacente? Um tamanho horizontal, vai ser um ΔT. ΔS, ΔT é velocidade. Putz, cara! Então, o que vai acontecer? Eu posso obter a velocidade. Legal? Pelo gráfico. Agora, vou fazer o desenvolvimento pela equação, galera. Veja, que velocidade média é igual à velocidade instantânea. Como o movimento é uniforme, a velocidade média e a instantânea, a velocidade em qualquer momento vai ser sempre a mesma. Então, eu vou fazer o seguinte desenvolvimento. ΔS dividido por ΔT é V. Se o ΔS é a final menos a inicial, o ΔT é o final menos o inicial, isso é igual a V. O tempo inicial é zero, tempo onde começam as suas observações. Passou o T sobrando para o outro lado, passando o T final para o outro lado da igualdade, eu vou ter o VT. E daqui que chega então a equação S final, que é igual ao S inicial mais V vezes T. Ou, mais conhecida como equação sorvete. S, que é igual a S0 mais VT. Posição final, que é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. É uma equação chamada horária dos espaços. Legal? E reparem comigo que ela tem uma semelhança tremenda, ela é igual, ela é uma equação do primeiro grau, ok? Tanto que o nome do eixo Y é S, o nome do eixo X é T. Quem que é o S0? Está lá no gráfico, 25. Quem que é o V? A inclinação, que eu posso calcular por ΔS sobre ΔT. Legal! Cara, então lá, se a velocidade é ΔS dividido por ΔT, então vou pegar dois pontos do gráfico ali, peguei os dois extremos, tá? Então lá, nos tempos ali 16 e 14, tá? Pegando dois pontinhos do gráfico, eu tenho no tempo 16, olha no gráfico o tempo 16, viu? No tempo 16, o ponto corresponde ao quilômetro 205. E olha de novo no gráfico ali, ó. Tá vendo ali no gráfico, galera? O ponto de tempo 14. No tempo 14, qual é a posição? No 14, a posição é 85. Então, 205 menos 85 sobre 2. Cheguei à velocidade 60. A equação que descreve aquele gráfico, então, vai ficar S, que é igual a S0, 25, mais a velocidade 60 vezes T. Legal? Aí o cara vai levantar a mão e falar assim, mas tem gráfico que aponta para baixo, não tem? Tem. E você vai me responder, o que faria o gráfico ficar para baixo, galera? Você, fala para mim, o que faria o gráfico ficar apontado para baixo? Tem inclinação negativa. A velocidade. Velocidade negativa, então inclinação para baixo. Show? Belezinha?
É isso aí, moçada, tá? Temos aí descrito o tal do nosso movimento uniforme. Até o próximo!